Bom dia, espero que vocês estejam bem. Estamos mais uma vez de volta às nossas aulas remotas e hoje, para nossas turmas de 8º ano, precisamente, nós temos um conteúdo bem interessante sobre interpretação de texto. Hoje nós iremos falar sobre um gênero textual chamado poema protesto. O próprio nome ele já traz uma sugestão, um texto em forma de poema, cuja estrutura ela é escrita em versos e com estrofes, geralmente, e traz também uma forma de crítica, de reflexão. Então, vamos ver aqui. O poema protesto é uma das formas do gênero textual poema. Nele, o eu lírico declara sua firme discordância e critica em relação a algo, uma decisão política, um problema social, uma injustiça. Lembrando que, dentro do poema, a pessoa que fala nós chamamos de eu lírico ou eu poético. É aquela pessoa que estará falando. Já no texto narrativo, nós temos o narrador. Quando ele é observador, quando ele é personagem, quando o narrador é onisciente. No poema, nós temos o eu lírico. Certo? Então, esse texto aqui, o poema protesto, é uma das formas de se fazer, se posicionar criticamente diante de uma situação crítica da nossa sociedade, certo? Então, o nosso poema hoje, poema protesto, será de Ferreira Goulart. Vamos ver. O título desse poema é A Bomba Suja. Ele é de Ferreira Goulart, poeta maranhense, foi também biógrafo e crítico de arte, participou de movimentos importantes da literatura brasileira, como a poesia concreta. Por seu posicionamento político, que também pode ser visto em seus textos literários, foi obrigado a sair do país durante a ditadura militar. E, lamentavelmente, ainda há quem queira a volta da ditadura. A Bomba Suja. Introduzo na poesia a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala em flor não diz tudo, quem me fala em dor diz mais. O poeta se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário a palavra é mera ideia abstrata. Mais que palavra, diarreia é arma que fere e mata. Quem mata mais do que faca, mais que bala de fuzil, homem, mulher e criança no interior do Brasil. Por exemplo, a diarreia no Rio Grande do Norte, de 100 crianças que nascem, 76 leva à morte. Próximo. Pode passar. É como uma bomba D que explode dentro do homem quando se dispara lenta a espoleta da fome. É uma bomba relógio. O relógio é o coração, que enquanto o homem trabalha, vai preparando a explosão. Bomba colocada nele muito antes dele nascer, que quando a vida desperta, nele começa a bater. Bomba colocada nele pelos séculos de fome e que explode em diarreia no corpo de quem não come. Não é uma bomba limpa, é uma bomba suja e mansa, que elimina sem barulho vários milhões de crianças. Sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome do Piauí se espalha de leste a oeste. Cabe agora perguntar quem é que faz essa fome, quem foi que ligou a bomba ao coração desse homem.
Quem é que rouba a esse homem o cereal que ele planta? Quem come o arroz que ele colhe, se ele o colhe e não janta? Quem faz café virar dólar e faz arroz virar fome é o mesmo que põe a bomba suja no coração do homem. Mas precisamos agora desarmar com nossas mãos a espoleta da fome que mata nossos irmãos. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. E, sobretudo, é preciso trabalhar com segurança para dentro de cada homem trocar a arma de fome pela arma da esperança. Então, este aqui é um poema de Ferreira Goulart e traz justamente, claramente, esta indignação, não é? O eu lírico aí protestando, inconformado com esta bomba suja, com esta fome que todos os dias mata o homem, a mulher e a criança pobre que vive na miséria, não é? Que infelizmente ainda há em nossa realidade, em nosso país. E agora vem alguns questionamentos, certo? A respeito do texto. O poema desenvolve um raciocínio e nós vimos que isso é fato, não é? Trazer essa questão que, como nós vimos, nós podemos contemplar um tema e em cima daquele tema, não é? Por exemplo, injustiça, nós podemos demonstrar nossa indignação de uma forma poética, porém não deixando de denunciar. É uma característica legal da escrita, da poesia. Quais dados provam os terríveis efeitos da diarreia? Nós precisamos, não é, nos habituar, deixar a preguiça de lado, não é, e recorrer sempre ao texto. Lemos a primeira vez, em sala de aula eu teria sugerido que fizéssemos uma outra leitura, não é? Com mais calma e refletindo diante do que cada estrofe diz. Mas aí, em casa, em sala de aula, nós retomaríamos sempre ao texto, pois aqui nós não temos muito tempo, e iríamos identificando a resposta de cada questionamento aqui presente. Então, quais dados provam os terríveis efeitos da diarreia? Quais são? A grande quantidade de mortes, sobretudo de crianças, né? Nós vimos um dado durante a leitura que de cada 100 crianças, 76 morrem. Então, é um efeito dessa diarreia que traz, é uma expressão até meio que pesada, mas fazendo referência a este mal chamado fome. A letra B diz: em quais versos se revela que esse problema de saúde é antigo? Se você voltar, mostra aí quais são os versos, por favor. Não, adiantando. Isso. São os versos 30 e 33 e 34. Se nós voltarmos lá no texto, quem tiver curiosidade, coloca lá no Google o nome, A Bomba Suja, e o autor Ferreira Goulart, e aí vocês vão ter acesso também, quem tem internet, tá bom? Em que, letra C, em que estrofe o eu lírico mostra a abrangência da doença no Brasil? Em que estrofe? Então vejam que são perguntas que você tem que estar sempre se reportando ao texto, consultando o texto, pois ele é o caminho. Ele não é o atalho, ele é o caminho que vai te fazer chegar à resposta. Então, em que estrofe? Na estrofe 11.
Em que estrofe o eu lírico mostra a abrangência da doença no Brasil. Então, eu vou voltar com os slides. Nós iremos contando as estrofes até chegar na 11. Volta, por gentileza. Mais, isso. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Adiante, por favor. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observe que aqui, na coluna do meio, a 11ª estrofe diz assim: sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali. Não apenas ali, lembra que o ali é um elemento de coesão, fazendo essa retomada ali aonde? No Nordeste. Que a fome do Piauí se espalha de leste a oeste. Então mostra aí a dimensão, não é? Que a fome ela ocupa dentro do nosso país. Pode passar. Então, aqui, já vimos, letra D. Segundo ele, qual é a causa da diarreia? A fome. Vamos lá? Observe os dois grupos sociais opostos a que o texto se refere. Percebamos que ao longo da leitura nós identificamos, certo, dois grupos. Quais são esses dois grupos? Volta novamente para o texto. Não, pode adiantar, para frente. Tá bom? Vamos lá. É ao vivo, aí acontece isso. Quais são eles? De um lado estão as pessoas pobres, homens, mulheres e crianças, associadas à figura do trabalhador. Do outro estão os que se beneficiam com o trabalho e a miséria dessas pessoas. E nós, queridos estudantes, vemos isso em nosso dia a dia, não é? Que a política do quanto pior, melhor, ela está sempre presente. É pior para alguns, e geralmente esse alguns, ou a grande maioria, são os mais pobres. E melhor para o outro, que são os que se beneficiam, não é? Com a escravidão, com a exploração, com o desvio, com a corrupção. Então isso está em nosso dia a dia. Letra B. Na penúltima estrofe, que palavra identifica os responsáveis pela doença? Na penúltima estrofe. Então, essa questão aqui, ela já lhe deu o norte bem direitinho. Você não precisa estar procurando reler o texto novamente. Esse poema ele é construído por 17 estrofes. Então, você já vai para a penúltima, tá bom? Então, qual é a palavra que indica sabotador? Quantos sabotadores não estão aí, né, se aproveitando, enriquecendo, fazendo fortunas? Então, que nós possamos ter esse olhar crítico, não é? A respeito da nossa realidade. C. Qual o objetivo do poema? Esse poema protesto, qual é o objetivo dele? Qual a intenção dele? Qual é a finalidade dele? Qual é? Chamar as pessoas para resolver o grande problema social denunciado no poema. E vimos que o problema denunciado é justamente a fome. Então, fica esse texto para nos despertar, não é? Para nos fazer críticos, para refletir, para ajudar a alimentar a nossa consciência de que, se a gente não protestar, não correr atrás, as coisas não vão melhorar, certo? E finalizamos a nossa aula de hoje com esse pensamento do nosso tão admirado e querido Paulo Freire, que diz: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperar do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Quando eu li esse texto e me planejei para trazer essa aula, foi quem me veio à mente, foi esse pensamento de Paulo Freire. Vamos esperançar, acreditar no mundo melhor, acreditar na justiça social, acreditar na igualdade, na equidade, acreditar na educação, acreditar nos estudos, acreditar que essa pandemia ela está muito perto de acabar e nós iremos retomar nossa vida, se Deus quiser. Até a nossa próxima aula.